Eu gostaria de também falar um pouco com você sobre a questão que foi votada ontem. Ontem teve uma votação muito importante também e de última hora do chamado orçamento impositivo para as emendas de bancada. Eu sei que houve bastante reação nas redes sociais, muita gente sem sabendo muito bem o que opinar, né? E isso é natural justamente porque esse projeto não foi debatido aqui na Câmara da forma correta. Foi colocado em pauta ontem na Colégio de Líderes e à noite está sendo votado. Nós ficamos sabendo, na verdade, muito pouco tempo antes do projeto vir para a pauta e a votação, que realmente ia acontecer aquela votação. Eu sempre fui a favor do orçamento impositivo, na verdade sou a favor de que tudo que se vota num parlamento, não só no Brasil, no mundo todo, seja cumprido pelo Poder Executivo, por isso votei favoravelmente ao orçamento impositivo. Entendia, porém, que deveria ser melhor debatida a matéria e fui à tribuna pedir para que fosse votada em outra oportunidade. Fiz o requerimento pelo Partido Novo. Infelizmente, a maior parte dos líderes partidários foi contra, nós ficamos sozinhos, na verdade, nessa votação, só o Partido Novo foi a favor de postergar a votação, e depois houve a liberação da bancada do Partido Novo, pois havia aqueles que entendiam, como eu, que mais importante no caso era ter um orçamento impositivo, ou seja, que tudo que é aprovado pelo parlamento na área de orçamento, e nesse caso em específico estava sendo falado das emendas de bancada, são os recursos financeiros que as bancadas estaduais encaminham da União para os seus respectivos estados. Eu entendia que era correto, e continuo entendendo, aprovar que sejam impositivas essas emendas, e não tem nada a ver com a desvinculação de receitas, como as pessoas estavam dizendo, porque, afinal de contas, há um limite de até 1% para essas emendas, e não um mínimo, mas um máximo, e hoje está em 0,6%, depende justamente de boa articulação, por exemplo, do governo na Comissão de Orçamento, para evitar, por exemplo, que esse número, esse percentual aumente. Então esse é o primeiro ponto que acho que é importante eu ressaltar aqui. De outro lado, houve também deputados do Partido Novo que preferiram manter uma posição contrária a esse projeto, em virtude da sua, primeiro, atemporalidade, e realmente concordo também com esse argumento, em partes, melhor seria votá-lo depois, por exemplo, da reforma da Previdência, e também porque são contra as emendas de bancada e emendas parlamentares em geral e, portanto, preferem que elas sejam extintas. Eu, respeitosamente, divirjo em parte, afinal de contas, não estava em discussão a existência ou não das emendas nesse projeto, mas, como argumentei também com os colegas, eu também sou contra as emendas em geral de bancada e de parlamentares, porém, existindo, elas precisam ser pagas. Afinal de contas, senão fica justamente essa relação promíscua entre executivo e legislativo. O presidente só libera o dinheiro que quer para as pessoas que votam a favor das suas ideias, ou pior, a favor dos seus conchavos, né? Não estou falando no caso específico desse governo, estou falando em tese. Inclusive, a minha dissertação de mestrado em Ciência Política na Universidade de Leiden, na Holanda, tratou deste assunto, né, das emendas parlamentares individuais, e ali eu demonstrei também, por meio de entrevistas, de método qualitativo de pesquisa, também baseado em pesquisa anterior quantitativa, né, como a vinculação ao governo ou a aprovação de projetos no parlamento de forma alinhada com o governo dava mais dinheiro, mais emendas para os deputados que estavam lá do governo do que aqueles que não estavam. Algo que a ciência política comprova, portanto, que o orçamento autorizativo apenas, o que havia antes da aprovação dessa emenda constitucional, acaba promovendo, né? O orçamento autorizativo promove essa relação no troca-troca, do toma lá da cá, e por isso mesmo eu, repito, fui a favor nessa votação que teve uma ampla maioria de votos. Agora, de novo, não deveria ter sido dessa forma, não deveria ter sido na pressa, nas coxas, pior, sem o interstício regimental e constitucional de 5 sessões. O que diz o regimento da Câmara dos Deputados? E a Constituição também diz. A Constituição diz que uma emenda constitucional tem que ser votada em 2 turnos. O regimento da Câmara diz que entre os 2 turnos tem que ter 5 sessões. Só que é praxe, infelizmente, na Câmara, simplesmente entre uma sessão, entre um turno e outro, só que fazer a quebra de interstício, né? Ou seja, não ter 5 sessões e já votar o segundo turno. Nós, mais uma vez, o Partido Novo,
pedimos que não houvesse a quebra de interstício, seja que a votação ficasse para depois de 5 sessões, e fomos também voto vencido. Muito importante dizer isso, explicar para todos, muita gente, de novo, como estou dizendo, tentando se informar, não entendendo bem a votação que aconteceu ontem. Fui a favor, afinal de contas, sou a favor do orçamento impositivo, mas fui contra a forma como foi aprovado esse último ano.